a mais um podcast, o quarto episódio do Missão e Ação. Eu sou Damares e estou aqui com meus dois amigos. Meu nome é Lucas, sou diretor jovem aqui da igreja de Inhaúma. Meu nome é Raíssa, sou diretora jovem da igreja de Pedras. E nessa semana nós vamos falar um pouco sobre a quarta lição, que o tema é: por que existe o mal? Na lição da semana passada nós vemos que Deus criou um design perfeito. Vemos em Gênesis 1 e 2 um mundo perfeito, criado à semelhança, do Altíssimo. Mas quando vamos lá para Gênesis 3, nós vemos a queda. E lá em Gênesis 3 mostra a desarmonia entre o homem e Deus. A distância que o homem se permitiu estar de Deus. Mas no contexto da semana, nós vemos esse sofrimento a partir da história de Jó. O texto bíblico da semana fala sobre Jó. Então, a história de Jó é uma história bastante emblemática, né? Ela traz aí vários debates entre os teólogos. E então, eu vou aqui contextualizar para aqueles que não conhecem, porventura, a história de Jó. Jó 1, versículo 1, nos diz que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Bom, eu não vou ler o capítulo inteiro, né? Mas o livro de Jó, ele vai falar que vai haver uma grande provação aqui, inicialmente, na vida dele. E o que mais chama atenção é que essa provação, de certa forma, foi permitida por Deus. E foi uma provação direta do próprio Satanás, né? E apesar de perder várias coisas, perder filhos, perder bens, perder terras e tudo que ele possuía, o final do capítulo 1, no versículo 22, diz que em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Né? Tem até uma passagem bem interessante antes também que fala, né, que dá até origem a alguns louvores de que Deus, que Jó, ele louva a Deus em todos os momentos. Não, é até interessante a gente poder analisar, né, esse contexto de Jó, que é uma realidade nossa, né, que mesmo que a gente esteja ali próximo de Deus, mesmo que a gente esteja ali constantemente ali em comunhão com Deus, isso não vai fazer com que a gente esteja isento dos problemas, não vai fazer que esteja isento do mal, do pecado, todas essas coisas ruins que acontecem na vida. Mas também nos mostra que nós estarmos nessa situação de pecado, estarmos sofrendo, também não mostra que Deus abandonou. Porque em nenhum momento Deus deixou Jó de lado. Em nenhum momento Deus chegou assim para Satanás e falou: faz o que você quiser aí, depois eu vejo o que Jó vai acontecer com Jó. Deus sempre esteve ali do lado dele, sempre esteve ali acompanhando toda essa trajetória aí, né, que tem no livro de Jó. E é muito importante que muitas vezes a gente acha que pelo fato de nós estarmos em pecado, nós estamos ali errando, ali indo pelo caminho errado, a gente acha que Deus se afasta da gente, a gente acha que a gente está abandonado no mundo. Só que não é bem assim. O pecado é natural da humanidade, o pecado é natural aqui, né, na nossa realidade, mas Deus mesmo assim sempre permanece muito presente ali na nossa vida. E na história de Jó, né, nós vemos durante todo o livro que o sentido da cruz também se encontra na questão do sofrimento. O porquê disso? Porque quando teve a queda, quando Adão e Eva caíram, o plano da redenção já estava pronto. E ele foi concretizado lá na cruz. Deus deu seu único filho para morrer por nós, pecadores. E ali mostra que o grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Lúcifer, né, ali foi só a primeira etapa, né, de que Deus ele mostrou ali que ele ama muito o ser humano. E não o que Satanás falava, porque Satanás acusou Deus de que ele manipulava, de que ele não era justo. E foi a mesma coisa que ele fez com Jó. Ele falou que Jó só seria íntegro porque estava tudo bem na vida dele. E aí, a partir do momento que houve sofrimento, que Deus permitiu que Satanás desse sofrimento a Jó, Satanás achou que dessa vez não, dessa vez Jó vai negar Deus. E aconteceu completamente ao contrário. Mesmo em sofrimento físico, dores físicas, eu não consigo imaginar a dor que ele sentiu, os chagas e ferimentos pelo corpo inteiro, e a dor também emocional, porque a mulher mandou ele morrer. E os amigos dele, todos contra ele.
E mesmo assim, ele pediu às vezes também para morrer porque a dor era imensa, mas mesmo assim ele continuou confiando em Deus. E Satanás, ele faz isso conosco até hoje. E ele quer mostrar que ele acha que Deus ele manipula, que Deus não é justo, que Deus vai nos abandonar. Pelo contrário, quem faz isso é Satanás. Ele que é o manipulador. E através, né, desse grande conflito entre o bem e o mal, a gente vê pessoas se dando bem, pessoas boas se dando bem, pessoas boas se dando mal, pessoas ruins, pessoas más se dando bem, pessoas más se dando mal. Mas a gente também às vezes não entende por que as pessoas más se dão bem. Né, Raíssa? É verdade. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, acho que acima de tudo, é pensar que nessa vida terrena nós nunca vamos compreender tudo. Porque Deus que está acima de todas as coisas, Deus é o nosso Criador, então a gente, até por sermos criaturas, não podemos ter uma compreensão completa, não até a eternidade, a gente não vai ter. Então, você aí que está, né, nos assistindo, pode estar pensando alguma coisa pessoal, poxa, por que tal coisa aconteceu comigo? Por que eu vejo tantas pessoas boas sofrendo, né, tantas coisas horríveis acontecendo, violências, doenças? Bom, essa é a consequência desde que o pecado entrou, que está registrado no livro de Gênesis. Desde esses registros a gente vê pessoas sofrendo desde o início, né? E vai ser assim até o retorno de Jesus. A Bíblia deixa isso muito claro, né? A gente vê isso muito explicitamente na história do próprio Jó, como você explicou, né? De maneira aqui bem clara. Os amigos de Jó o acusavam, sua esposa também reclamava, né? E ainda assim ele se manteve firme, porque ele sabia que ele tinha um Deus cuidando dele. Então, às vezes, a gente não vai ter as respostas na Terra. A gente não tem resposta para tudo, sabe? Mas a gente tem um Deus em que a gente confia, que está no controle de todas as coisas. Então, eu entendo que a história de Jó, ela mostra de maneira muito clara que existe um conflito intenso acontecendo, né? Que também é mostrado nos evangelhos, né? Em Mateus, em Lucas, no episódio, por exemplo, da tentação de Cristo. Cristo, que não pecou em nenhum momento, foi tentado. Passou por tudo que passou, ele também sofreu. Então, na verdade, isso é uma amostra que a gente está tendo do grande conflito, porém, temos que ter em mente que nem sempre vai ser assim, que um dia esse grande conflito ele vai terminar. E falando em grande conflito, a rede semântica da semana fala sobre a palavra mal. Mal a gente pode ligar a várias palavras em relação a ela. Mas a gente relacionando aqui ao grande conflito, aonde é a origem. Se originou rebelião e no orgulho de Lúcifer. Eu pensei em pecado porque foi um pecado que deu origem ao mal. Assim, eu vejo que a palavra mal não tem como fugir da palavra conflito também. Né? Porque se a gente for analisar nosso termo cultural mesmo, né? A cultura normal nossa, né? Sempre em filmes, séries, livros, sempre tem o conflito, a batalha entre o bem e o mal. Né? Sempre vai ter o herói e sempre vai ter o vilão. E muitas das vezes a história nem precisa deixar super explícito ali quem é o herói e quem é o vilão. Mas somente as ideias que eles trazem, né? As mentalidades que eles têm, as bases que eles usam para seus ideais, isso já deixa muito claro. Né? Porque sempre o herói vai ser aquela pessoa que quer o bem da comunidade, ele quer o bem de todos, ele é aquela pessoa amorosa, carinhosa, ali sempre com todo mundo. E o vilão vai ser sempre aquele que quer dominar tudo, quer controlar todas as pessoas, quer tudo só para ele, que ele seja todo poderoso sozinho. E essas ideias é o que movem a gente a pensar e compreender melhor quem é o bem e quem é o mal nessa história. E no conflito cósmico, quando a gente olha toda essa situação ali, desde o Jardim do Éden até os dias atuais, a gente consegue ver muito claramente, né, quem era Jesus nessa história, a pessoa que queria o bem da comunidade, queria o bem de todos, estava sempre ali com o coração aberto para todo mundo, e quem era Satanás nessa história também. Aquela pessoa que queria controlar, queria ser maior que todos, queria ser ali o bam de tudo, para poder mandar tudo do jeito dele. Então assim a gente vê como as ideias são muito mais fortes nesse conflito cósmico do que necessariamente ali os poderes específicos de Deus. E até fica aí a pergunta para vocês, na parte de terça-feira, que é a seguinte: o conceito de que o conflito cósmico é essencialmente uma batalha de ideias muda algo na forma de como você vive a fé?
e que impacto isso tem no seu relacionamento com Deus. Olá, aqui quem vos fala é Cristiano, sou da Igreja do Engenho da Rainha, do Clube Jaer, Jovens Adventistas do Engenho da Rainha. E a lição dessa terça-feira ele fala no centro do grande conflito. O centro do grande conflito é o amor de Cristo e a ganância de Satanás. E o conceito é como ela pode mexer com a minha e com a sua vida. A minha fé é através da obediência à palavra de Deus, dos seus preceitos e tudo que ela tem a me proteger contra os meus desígnios maus que ainda andam no meu coração. Aquela sementinha que eu não posso jamais germinar em meu coração. E isso que germinou no coração de Satanás. Aquele orgulho, a inveja, a cobiça. E é por isso que hoje há esse grande conflito. Ele quer destruir a mim e a ti, para que nós não sejamos salvos pelo amor de Cristo Jesus, pela sua vontade de querer cada um de nós no céu. Eu quero estar muito no céu com Cristo e com aquelas pessoas amadas, próximas, para que nós possamos regozijar uma eternidade de amor e verdade. Eu gosto muito de um texto bíblico, lá de Apocalipse 2:10, muito conhecido. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa que é a vida eterna com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Forte abraço. E lá em Apocalipse 12, de 7 a 9, fala sobre esse grande conflito cósmico, esse grande conflito que houve no céu entre Deus, né, e Lúcifer. E Lúcifer, ele saiu perdedor e foi jogado, né, para a terra, porque ele foi expulso do céu, ele e mais um terço dos anjos do céu. E nisso, às vezes as pessoas se questionam por que Deus, Todo-Poderoso, né, deixou Lúcifer viver. Porque se Deus terminasse ali com a vida de Lúcifer, um novo conflito poderia acontecer. E os anjos que estavam ali no céu poderiam obedecer a Deus não por amor, e sim por medo. E o reino de Deus é um reino de amor. E também para mostrar o verdadeiro caráter de Satanás, para que toda a humanidade, né, possa saber desse verdadeiro caráter de Satanás, que manipula, que engana e que mente. Né? E essa briga é a briga de poder por parte de Satanás, porque Satanás quer o poder. Né? O mundo jaz no maligno e a terra pertence a ele por causa do pecado, né, de Adão e Eva, que entregou. Né? Eles eram os donos do planeta Terra e entregaram, né, o poder a Satanás a partir do momento que teve a queda do ser humano. E também Lúcifer, ele vai ser desmascarado lá no conflito final, que é quando Jesus vai voltar para buscar os seus. E através disso, a gente vai ver que a verdade, ela sempre vence. Ela sempre vai vencer. Né? A verdade e o amor. Porque esse é o reino de Deus. O reino de Deus é baseado no amor. E o amor, ele é livre. O amor nos dá o livre-arbítrio para escolhermos. Exatamente, Damares. O amor de Deus, ele sustenta tudo. Então, se nesse momento, talvez não em Adão e Eva, mas se nesse momento hoje, se Deus quisesse destruir Satanás e quisesse destruir todo o mal, ele tem poder para isso? Com certeza. Ele poderia fazer assim, de imediato. Mas ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer porque ele quer que nós sejamos testemunhas também desse conflito, para que a gente possa saber qual o seu verdadeiro caráter, né? A lição, ela tem uma frase muito interessante que ela fala assim, que fala o seguinte: Deus, ele poderia terminar com o mal nesse momento, só que ele não conseguiria terminar de forma definitiva, porque assim como os anjos poderiam reagir muito mal, como será que a gente reagiria? Será que a gente ficaria realmente ao lado de Deus? Se Deus, de repente, acabasse com o mal todo, eu vou destruir todos os anjos maus, eu vou destruir a todos. Como será que a gente reagiria? Gente, vamos falar a verdade, a gente não reagiria bem. Porque o conceito de bem e mal, ele é muito subjetivo, é muito complicado ter essa definição. Então, somente ao término de tudo, em Apocalipse, como você citou muito bem, é que a gente vai ter noção de todo o conflito, a gente vai passar pela questão do julgamento, a gente vai ver todo o julgamento de Deus e a gente vai ver esse conflito, enfim, terminando. Então, é muito importante que a gente compreenda que essa espera ela é ruim, mas ela é ruim
consequência dos nossos pecados, né? Nós caímos, infelizmente este mundo está entregue a Satanás, mas, como eu disse anteriormente, não significa que isso vai durar por sempre. A Bíblia nos promete que isso vai ter um fim. E Satanás, ele já é um perdedor. Ele já é um perdedor. E ele sabe disso. Sabendo disso, ele quer levar o quanto mais de pessoas ele puder, juntamente com ele. Então, por isso que é importante que a gente reconheça esse amor de Deus, a gente reconheça realmente que Deus ele é soberano, né? Porque essa questão, né, de Deus ser mal ou colocar o caráter de Deus em jogo, como a gente vê aqui na lição, é o que faz muitas pessoas, infelizmente, se afastarem por essa compreensão, né, por essa questão que é muito delicada. E nós aqui, por estarmos no meio desse conflito, nós temos uma missão muito importante, que é levar realmente esse amor ao mundo. Né? Sermos realmente ali a imagem de Cristo para muitas pessoas que muitas vezes não vão nem abrir a Bíblia. E aí que entra, né, a nossa missão Caleb está começando. Né? Essa primeira ação que nós temos todo ano, esse primeiro momento, primeiro contato que temos com esse ano, nós já começarmos assim, desentregando nossas férias, entregando esses momentos que para muitos é o momento somente de relaxar, de esquecer dos problemas e tudo mais, mas nós sabemos que o nosso descanso real é somente no céu. Enquanto nós estamos aqui na Terra, a gente sempre está em missão, sempre está trabalhando. Então é muito importante nós, como cristãos, a gente não nos prendermos muito à questão de missão Caleb. Muitas vezes a gente acha que é só em janeiro. Só agora em janeiro a gente vai trabalhar e depois acabou. Nós devemos ser o tempo todo em missão. Nós devemos sempre estar ali trabalhando, fazendo as coisas, buscando levar esse amor às pessoas. Porque com certeza deve ter muitos Jóis pelo mundo, sofrendo, tristes, muitas das vezes ali angustiados, sem saber a saída. E nós aqui como cristãos, nós como pessoas ali que queremos o bem do próximo, nós temos que sair por esse mundo aí, falando da bondade, falando do amor, falando do carinho que Deus tem por cada um de nós. Isso, e como você falou, missionário não tira férias. Todos nós somos missionários. E você que está aí, você que é da terceira região, temos alguns pontos de missões que já estão a todo vapor. A galera da Penha já começou a missão, firme e forte. A galera de Parada de Lucas, dia 18 de manhã, terá uma feira de saúde lá na igreja de Parada de Lucas. E também a galera aqui de Manguinhos, que vai doar sangue, né? Na quarta-feira. No Cero. Tem também a galera do Rio da Rainha, que vai doar sangue lá no dia 24 de janeiro. Então, não está parando. Todo mundo em movimento. E aqui na Associação Rio de Janeiro, todo o movimento da Missão Caleb está a todo vapor. Então, se você quiser se juntar a nós, será muito bem-vindo aqui a cumprir, né, o salvar do pecado e guiar no serviço. Obrigada a você por nos acompanhar em mais um episódio do Lição em Ação. Hoje nós vamos orar pela Missão Caleb aqui na Associação Rio de Janeiro. Que Deus possa abençoar cada ponto de missão, cada pessoa que será alcançada por essa missão. Oremos então. Querido amado Deus, amado Pai, muito obrigado que mais um ano está começando, mais um ano que com certeza teremos muitas dificuldades, muitos desafios, mas o Senhor está ao nosso lado sempre. Senhor, quero pedir a bênção especial agora pela Missão Caleb, nossa primeira ação, nosso primeiro movimento desse ano de 2026, que seja para tudo para a sua honra, sua glória, que nós possamos alcançar as pessoas que precisam ouvir da sua palavra, Senhor. E o Senhor nos abençoe, que esse ano está só começando. Temos muitas coisas para fazer, mas eu sei que, pela graça do seu nome, esse ano vai ser muito melhor do que o ano passado. E assim estaremos cada vez mais perto da sua volta. É isso que eu espero e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E esse foi o Lição em Ação.